Há algo enorme e maciço no universo, alguma força desconhecida que está puxando tudo e acelerando todas as galáxias em direção ao desconhecido, incluindo a nossa própria Via Láctea. Mas não é tudo. Os astrônomos podem ter acabado de encontrar algo ainda maior e mais misterioso. Que força desconhecida é essa? E será que vai destruir tudo no universo? Os astrônomos são muito bons em encontrar coisas no espaço, especialmente com a tecnologia que temos hoje. Mas desta vez, temos que olhar para algo que se encontra fora da Via Láctea, na direção da constelação de Centauro. Nesse lado da Via Láctea, o disco da nossa galáxia, que está cheio de gás, poeira e estrelas, obscurece a vista da Terra. Os astrônomos chamaram essa região de a Zona de Evasão, e algo chamado o Grande Atrator senta-se no fundo dessa zona. Com o desenvolvimento da radiografia e da radioastronomia, os cientistas puderam observar a zona de evitação. Se verificou que a nossa Via Láctea e a vizinha galáxia Andrômeda estão se movendo em direção ao centro do grupo local de galáxias, que está localizado no aglomerado de Virgem. Juntos, todos eles se movem em direção ao centro do superaglomerado de Laniakea. A zona de atração no meio deste mega-aglomerado é o Grande Atrator. Seu diâmetro estimado é de cerca de 300 milhões de anos-luz e seu centro situa-se a cerca de 147 milhões de anos-luz da Terra. Nesta área, atrás da nuvem de gás e poeira, os cientistas encontraram um grande superaglomerado de galáxias, agora conhecido como aglomerado Norma. A massa total dele é estimada em cerca de 1.000 trilhões de massas solares. Mas mais tarde, os cientistas que realizaram estudos de raio-x como parte do projeto Clusters in the Zone of Avoidance, que significa aglomerados na zona de evasão, descobriram que existem muito menos galáxias na região do Grande Atrator do que se pensava antes. Acreditava-se que o Grande Atrator tinha mais de 10 bilhões de vezes a massa do Sol, mas os investigadores descobriram que a sua massa era apenas 1/10 da estimativa original dos cientistas. A maioria das galáxias visíveis na região foram atribuídas ao efeito do viés do Malmquist. No espaço, quanto maior for a distância, maior será o número de objetos que serão muito escuros para serem detectados. E assim, apenas os objetos mais brilhantes poderiam ser vistos. Devido a isso, associamos erroneamente tais objetos a regiões mais próximas do céu, onde não pertencem. Como resultado, algumas regiões do espaço parecem ser povoadas por galáxias mais densas. Assim, o Grande Atrator pode, em muitos aspectos, ser uma miragem que nos mostra algo que não existe. Pode não ser de todo um superatrator, mas apenas uma seção do espaço onde existem mais galáxias do que o habitual. A massa do Grande Atrator não é grande o suficiente para puxar aglomerados locais de galáxias. Então, o que os atrai para o centro do superatrator de Laniakea? À procura de respostas, os cientistas começaram a procurar uma estrutura com uma atração gravitacional mais poderosa e logo conseguiram. Este é o superaglomerado de Shapley, uma coleção de aproximadamente 20 aglomerados constituídos por 8.000 galáxias a cerca de 650 milhões de anos-luz da Terra. Esse superaglomerado encomenda 10 milhões de bilhões de massas solares. É a formação mais maciça dentro de 1 bilhão de anos-luz da Via Láctea. Procurando no céu a luz cósmica mais antiga, o satélite Planck da ESA já obteve imagens únicas da parte central do superaglomerado Shapley. As maiores manchas cor-de-rosa mostram os dois aglomerados de galáxias Abell 3558 à direita e Abell 3562 à esquerda, bem como um par de grupos menores entre elas. Os cientistas também criaram um modelo de uma estrutura localizada na direção oposta do Shapley Supercluster. Ali, os astrônomos descobriram uma região de densidade muito baixa, chamada de repulsor de Pauli. O superaglomerado Shapley retira corpos celestes dessa região do espaço, devido à sua gravidade insana. Como resultado, o repulsor de Pauli talvez seja desprovido de matéria, e porque regiões subdensas do espaço afastam a matéria tanto quanto regiões superdensas atraem, o repulsor de Pauli está associado ao fluxo que observamos também. Mas até mesmo a descoberta do gigante superaglomerado de Shapley não esclareceu o esquema de toda a teia gravitacional na área do Grande Atrator. O professor Matthew Cowles, da Universidade da Austrália, acredita que parte da velocidade da Via Láctea ainda não pode ser explicada. O investigador chegou a essa conclusão calculando a força gravitacional do aglomerado Virgem, do Grande Atrator e do superaglomerado Shapley. E isso não faz sentido.
se verificou que a nossa galáxia deveria mover-se mais lentamente, em cerca de 50 km por segundo. O professor Coolidge pensa que isso se deve às misteriosas estruturas escondidas atrás da Via Láctea, e é possível que os cientistas já tenham encontrado pelo menos uma delas, o superaglomerado Vela. Fica atrás de uma espessa manta de pó e gás, a cerca de 850 milhões de anos-luz da Terra. O aglomerado é enorme, tem cerca de 370 milhões de anos-luz de diâmetro e contém cerca de 100 mil galáxias. Cada uma delas brilha com centenas de bilhões de estrelas. Se o seu tamanho for confirmado, o superaglomerado pode ser o maior nas proximidades da Via Láctea. A gravidade do superaglomerado Vela pode explicar a diferença entre a velocidade real da Via Láctea e a causada pela expansão do universo. Entretanto, os astrônomos estudaram 883 galáxias na zona de evasão, um terço das quais nunca tinham sido observadas antes. A pesquisa foi conduzida com o radiotelescópio Parkes, localizado na Austrália. Primeiro, os cientistas conseguiram encontrar 3 concentrações de galáxias, NW1, NW3 e depois 2 novos aglomerados, CW1 e CW2. Em média, cada galáxia contém 100 bilhões de estrelas, e descobrir centenas de galáxias logo atrás da nossa significa uma quantidade incrível de cientistas que não perceberam isso. É provável que sua gravidade afete a velocidade de movimento das galáxias circundantes. Mas mesmo isso não põe um fim ao mistério. A Via Láctea ainda está se movendo mais rápido do que deveria. E os cientistas continuam à procura de fontes de gravidade escondidas, assim como descobrir a natureza do próprio movimento da Via Láctea e de outras galáxias do grupo local. Uma ideia é que a matéria negra pode estar aqui envolvida. Os seus aglomerados invisíveis são tão capazes de atrair galáxias com gravidade como estruturas maciças de matéria ordinária. Mas talvez as galáxias podem ser aceleradas por outra força teórica do universo, o Dark Flow, ou o fluxo escuro. Este é o nome dado ao movimento inesperado dos aglomerados de galáxias, muitas vezes em direção a uma massa desconhecida fora do universo visível. Cientistas do Centro Espacial Goddard da NASA descobriram sinais desse fenômeno analisando os dados da sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson, em mais de 1000 aglomerados. Este é um estudo de grande escala, que cobre uma parte significativa do universo observável. Os autores do artigo afirmaram que o fluxo escuro se estende mais profundamente no universo do que se pensava antes, a 2,5 bilhões de anos-luz do nosso sistema solar, e dirige-se para o Grande Atrator e depois para as constelações Centauro e Hidra. De acordo com uma teoria, este misterioso fluxo escuro está ligado a um outro mundo a partir de um hipotético multiverso. Se acredita que o nosso universo cresceu a partir de uma bolha do campo energético primário. Se for assim, muitos mais universos poderiam ter se formado a partir de outras bolhas, e o fluxo escuro poderia ter sido criado como resultado da atração gravitacional de alguma massa de um universo paralelo. Os cientistas estão de fato considerando essa teoria, já que existe um debate contínuo em torno dela. Entretanto, um interessante estudo relacionado com um grande atrator foi conduzido por uma equipe internacional de astrônomos. Eles observaram os movimentos de 10 mil galáxias e os seus aglomerados dentro de 350 milhões de anos-luz da Terra. Os cientistas traçaram o movimento das galáxias desde quando o universo tinha apenas 1,5 bilhões de anos e até os dias de hoje. Eles calcularam as trajetórias das galáxias a partir da Via Láctea com base no seu brilho atual e na sua posição no espaço. Com base nos resultados, os investigadores compilaram um modelo interativo que mostra como o Grande Atrator, a vizinhança do aglomerado Virgem e o vizinho superaglomerado Perseus e Peixes. O modelo demonstra como os aglomerados e galáxias individuais se movem em direção ao centro de atração. Mas o mais importante, os cientistas calcularam o futuro de todos esses corpos celestiais, incluindo a Via Láctea. Descobriram que a expansão acelerada do universo vai impedir a maioria dos aglomerados de se deslocarem para os centros de gravidade. Os cientistas até compilaram uma simulação interativa das trajetórias das galáxias nesta região no futuro. O modelo abrange uma era desde a formação inicial de galáxias até uma época em que o universo será quase 2 vezes mais antigo do que é agora. A simulação mostra que apenas algumas grandes fusões em aglomerados, particularmente densos, vão ocorrer nos próximos 10 bilhões de anos. Por enquanto, sabemos que o espaço é um grande mistério, e as respostas levam frequentemente a mais perguntas. Que outras anomalias espaciais você gostaria de ver? Conte pra gente nos comentários. Fique atento para mais descobertas incríveis que acontecem no nosso universo. Obrigado por assistirem.